Quero falar um pouquinho agora sobre as chamadas emendas PIX, que são aquelas emendas, aqueles valores que são transferidos para estados e municípios sem que necessariamente passem pelos ministérios do governo. Então, esse dinheiro chega e haveria ali a necessidade, né, segundo o Tribunal de Contas da União, de uma transparência. Para que esse dinheiro vai? O que é feito com esse dinheiro? Mas a gente tem uns dados que a gente vai colocar na tela para vocês nesse momento que mostram que muitos estados e cidades não estão justificando da forma correta esses valores que recebem. Eu acho que entrou pequenininha demais, mas eu vou aproximar aqui. Eu acho que não vai dar, hein? Mas eu quero trazer para vocês, eu vou voltar aqui para o nosso lugar, a gente vai ajustar essa, daqui a pouco volta para que vocês possam acompanhar. Mas é interessante perceber que, por exemplo, o estado da Bahia, que até os anos de 2020 a 2022 era administrado por Rui Costa, é o estado que tem o maior número ali de emendas e ultrapassa 90 milhões de reais, em que você tem um número de emendas, mas a explicação do que foi feito com aquela emenda não chega. Então, uma porcentagem muito alta de... E aí? O que aconteceu? Como é que vocês avaliam a atitude desses estados e municípios e que é questionada, inclusive, agora pelo Tribunal de Contas da União? Fala, Ros. Olha, eu acho que... Primeiro, falta transparência, está demonstrado aí no TCU, que é um órgão acessório ao Legislativo, mas eu acho que a questão das emendas, eu vou falar uma coisa aqui, acho que muitos vão ser contrário aqui, mas eu sou contrário à lógica das emendas. Acho que o Legislativo tem que criar lei e fiscalizar. No momento que ele quer executar o orçamento, mesmo para levar um recurso lá para a cidade pequena, ele entra na área do executivo. E aí é que está o grande problema, porque o legislador para de legislar e não fiscaliza para poder conseguir a liberação. E vira um jogo de tomar lá da cá eterno, que há anos nós temos nisso. A emenda é um problema. Para mim, o deputado, o senador, tinha que emendar apenas o orçamento ali e cobrar a liberação daquele dinheiro pelo executivo. O que foi, Monteiro? Você está discordando por quê? Eu discordo. Ele sabe que eu discordo, que até começou falando que tem gente que ia discordar, né? Por quê? As emendas parlamentares são importantes para a democracia. Por quê? Eu falo por quê, né? A emenda parlamentar é uma forma do Poder Legislativo contribuir com a implementação de política pública. Executar o orçamento. Os parlamentares, por exemplo, eles lidam muito melhor com a base e sabem das questões locais de forma muito melhor do que o Poder Executivo. Então, é bom e é saudável na democracia que o parlamentar que conhece o município mais longe do seu distrito esteja passando, né, e queira levar, por exemplo, uma ambulância, pagar uma ambulância para um hospital que não tem ambulância. Né? Aí é então, só assim, ele cobrar o problema da emenda, na verdade, não é a emenda em si, o problema da emenda realmente é a falta de transparência. Né? Tem que ter transparência. Né? É um absurdo, por exemplo... Mas quando não se tem transparência, já não se prejudica o processo desde o começo, porque você não explica nem porquê e nem como que aquele dinheiro está chegando ali? Mas eu acho que é questão de transparência. Né? Você, por exemplo, na hora que você liberar as emendas, você tem que já definir e publicizar para onde vai o dinheiro e para que vai o dinheiro. Mas o que a gente vê de muitos municípios e estados é exatamente o contrário. O que acontece aí é errado, mas você não pode demonizar as emendas parlamentares por um problema... Uma coisa é emenda parlamentar, outra coisa é emenda PIX. Claro. É o processo. Falar agora. Emenda parlamentar, você tinha o Tribunal de Contas da União fazendo controle. A emenda PIX... Nem o Tribunal de Contas da União faz controle. Ele repassou a responsabilidade para os tribunais dos estados, que também não fazem. Não é o problema de só o prefeito não fazer a prestação de contas. Também são os tribunais não fazerem a fiscalização desse dinheiro. A questão das emendas parlamentares, ela tem um rito. Eu cheguei a trabalhar muito tempo fazendo as emendas parlamentares. Eu era responsável de um deputado que eu fazia. O rito dela... O que você conta? O rito dela é muito conciso. Cada deputado tem o seu valor já disponibilizado em orçamento. Você direciona para a sua base, mas é feito por... Quem vai fazer o convênio é o secretário. Por exemplo, se eu for fazer... A gente fazia muito sobre o desenvolvimento social. Então, o convênio era feito com o prefeito e com o secretário de desenvolvimento social através da verba que já estava empenhada para o processo é mais rápido do que eu solicitar direto para a secretaria para ela colocar na verba do orçamento para mandar. A verba da emenda já está no orçamento. Se ele for pedir, falar, olha, a partir de agora pedir uma ambulância, só vai entrar no orçamento do ano que vem. E a execução só vai se dar no próximo ano. Então,
Por isso que a emenda ela é salutar, para atender essas bases menores. A questão da emenda PIX, eu simplesmente fiquei absurdo. Eu achei um absurdo. Porque ela se enquadra muito naquela questão que era feita também pelo orçamento secreto, né? Mas o orçamento secreto é uma não. coisa. Mas o orçamento secreto ainda tinha um convênio. Ou seja, era melhor ainda que ainda tinha o convênio. Mas esse não é o cerne da questão. Não, esse não tem convênio, o dinheiro cai na conta, pode ser usado para qualquer fim da prefeitura. Da base. O que dá para entender que quem está colocando a emenda quer ter interesse por Fala, trás dessa Segredo. Mas sabe que me dá a sensação de que isso é uma chantagem eleitoral, de alguma maneira. Porque vamos supor que eu sou deputado de alguma região. E aí eu vejo em que lugar a quantidade de votos que eu tive não foram saludáveis. Precisaria de mais para a minha eventual reeleição. Então o que eu faço? Pego o dinheiro da emenda e tento mandar para esse lugar. Porque, sabendo as pessoas que eu mandei o dinheiro, muito provavelmente isso vai resolver a questão na próxima eleição. Se nós temos hoje o Ministério da Saúde, que deveria cuidar dessa ambulância, que deveria ir para algum lugar, o Ministério que prema pela segurança, que deveria mandar uma viatura para algum outro lugar, ou da educação, que deveria melhorar a estrutura pública, para que preciso um deputado que me diga onde tenho que mandar o dinheiro? Para ele se reeleger. Precisamente. Então, mas é chantagem eleitoral. A gente manda os orçamentos para a base. Mas isso é chantagem eleitoral. É a então base, aí, eu não sou deputado hoje, mas eu quero entrar no jogo e eu quero ser candidato. Estou saindo diminuído na minha potencialidade eleitoral, porque tem um cara que está mandando dinheiro para esse lugar. Veja só, eu quero abordar por um outro ângulo, concordo. Isso, Zé Greg, se o dinheiro ainda fica na prefeitura. Eu vou passar para vocês, que eu só quero aproveitar aqui. Por parlamentar. Existe uma outra questão também, que muitas vezes indicam a emenda e depois que abre a urna não tem a quantidade de votos esperada, se não foi empenhado, não executa. Avisa, olha, não vou dar mais para esse empenhado reservado, é só um jogo político. E isso é péssimo para a democracia. Sim, concordo. Eu queria, Wilson, abordar por um outro ângulo. Eu acho o seguinte, a emenda parlamentar, ela é totalmente ilegal. É uma função atípica. O deputado e o senador, eles não estão lá para mexer com dinheiro. A política pública que foi aprovada é do prefeito, do governador e do presidente da República. Eles estão lá, a função típica do parlamentar é fazer as leis e fiscalizar o orçamento. Agora, por que tudo isso acontece? Porque tem um erro estrutural no Brasil, que é o Pacto Federativo errado. 60% do dinheiro, Segredo, está no governo federal. Muito Brasília e pouco Brasil. 25% vai para os estados. Para os 27. E 15% para 5 mil municípios. Agora, Wilson, eu te pergunto, a calçada onde você mora é feita pelo presidente da República? O asfalto é feito pelo presidente da República? A gente vive no município. A gente vive no município. Então, eu tenho aqui um recado que é um pouco chato para os parlamentares. Eles querem ser parlamentar e prefeito junto. Não dá. Se você quiser manobrar o orçamento, você mude a lei, coloque mais dinheiro nos municípios, onde realmente acontecem as coisas, e seja prefeito, seja governador. Agora, o cara quer ser parlamentar e quer ser prefeito junto. Aí fica difícil. Por que você está Mas o problema é que o Monteiro? prefeito vai bater na porta do parlamentar. Completamente. E digo mais ainda, me assusta um pouco o argumento tanto do Ricardo quanto do SCAF, né? Porque quando convém, legislativo é bom. Né? Quando não convém, criminalizam. Não, quando convém, não. De forma alguma. Legislativo, né? Eu estou falando que é na lei. A emenda constitucional não é ilegal porque está na lei. Não, olha só. É uma emenda atípica. Não é ilegal, não é ilegal. E outra coisa. A função do legislativo não é essa. É que o pessoal está em 2023, ele ainda está com a ideia de Montesquieu em 1700 e bolinha. Porque... A ideia de separação de poderes é muito mais moderna e muito mais complexa do que... Então vamos fazer muito mais passível de se corromper, vamos fazer menos transparente. Julgar também. Impressionante. A corrupção é você. Não. E outro ponto que eu acho que é o seguinte, né? No nosso sistema político de separação de poderes, o poder legislativo, ele contribui com o orçamento público do poder executivo. Mas no controle. É bom lembrar. Não, realização do orçamento. Você está inventando. Quando você está inventando. Eu vou dar uma informação aqui, porque não é controle, não. Narrativa. Ele ajuda a construir o orçamento. Né? A lei orçamentária, ela é aprovada e é mudada no Congresso também. Eles mudam também. Aí é papel do legislativo. Aí é papel deles. E é assim no mundo todo. E quem executa? Não, desculpa. Quem executa? Eu acabar de falar, cara. Fala seu argumento ruim aí. Continue.
Meu argumento ruim? Péssimo. O seu que é péssimo. Não é, cara, porque o papel do legislativo não é esse. Você quer mudar a lei, Felipe? O poder legislativo tem funções típicas e funções atípicas. Você tem que ensinar direito agora, cara? Não vai ter. Onde você estudou direito? Está errado. Isso está errado. Qual foi a tua formação em direito? Eu estou espantado com você, cara. Não, primeiro que eu não tenho formação em direito, tenho formação em administração pública. E quem faz o orçamento é o legislativo, quem executa é o executivo. Junto com o executivo. Quando o legislativo quer executar o orçamento, só gera corrupção. Não, tem nada a ver. O problema é a forma, cara. Se quer combater a corrupção, vamos combater a forma. Não dá para demonizar. Criar transparência na liberação das emendas parlamentares. Porque emenda parlamentar é importante, gente. Tem lugares, por exemplo, que não chega dinheiro. Comprar base? Que comprar base? Deveria, papel de fazer. Quem tem que fazer o dinheiro chegar lá é o executivo. Olha como o teu argumento é ruim. Olha como o teu argumento é ruim. Você usa uma exceção, você usa um crime para justificar a ilegalidade das emendas parlamentares. A emenda parlamentar não tem nada de legal. O problema é que tu não está entendendo do jogo político brasileiro. Tu está vivendo no mundo da ilusão. É o fantástico mundo do Felipe. Muda a lei. O problema é que a gente vive Você não sabe direito, Ricardo. O problema... Isso não é direito, isso é política, Felipe. O problema é que a gente vive num semi-parlamentarismo. Mas desculpa, mas você falou... Mas, Café, você falou assim, o Legislativo está executando o orçamento. Em nenhuma vez eu executei o orçamento. Lógico que sim. Eu fiz a indicação. Indiretamente quem fez foi a Casa Civil com a secretaria que fez para a prefeitura. Depois de um jogo político para poder ter o voto do parlamentar, que não é mais um voto livre. Isso é vida real, isso é política, pô. Não é exceção, isso é a regra, Felipe. É crime. É a regra, Felipe. É crime. Vai dar uma verificada no Congresso Nacional Brasileiro. A emenda parlamentar é crime porque está na lei. A lei é ilegal. A emenda parlamentar é crime. É legal. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Crime é a forma. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos no Brasil o Ministério das Cidades. Isso é uma vergonha. Sabe o que é Ministério das Cidades? É aquele prefeito 5.000 que vai de avião em Brasília, cheio de assessor, fica 5 dias lá no hotel para pedir dinheiro de joelho para o ministro. Esse é o Brasil da emenda parlamentar. Se nós tivéssemos bastante dinheiro nos municípios e mais dinheiro nos estados, você não precisava de emenda parlamentar. E muita gente não ia querer ser deputado, ia querer ser prefeito. Não vai só em Brasília, não. Passa aqui no Ibirapuera, quantos carros de prefeito? Exato. Então, o Pacto Federativo está errado. É muito Brasília e pouco Brasil. O problema é que a gente vive num semi-parlamentarismo. O Congresso, muitas vezes, tem mais força que o presidente. Sabe por que, Wilson? A Assembleia tem mais força que o governador. E a Câmara tem mais força que o prefeito. Nós precisamos... E esse é o jogo político. Ou ajusta politicamente a Constituição, sei lá... Exato. Esse é o caminho. Senão o caminho é esse. Precisamos... Quem ganha... governa junto com o governador, quem ganha governa junto com o prefeito, quem ganha governa junto com o presidente. E se monta uma base para governar. E como se monta a base para governar? É com indicação de cargos em emendas. E rasgaram a teoria. Quem ganha é o político. E a teoria de Montesquieu foi embora. Qualquer outra coisa, menos essa divisão dos poderes. Tem uma coisa que vai piorar. Se isso está ruim, preparem que vai piorar. Porque hoje a prefeitura tem uma arrecadação própria do ISS. Todo mundo aqui, né? Gente, está tendo discussões paralelas. Fala, Segredo. Hoje tem uma arrecadação própria dos prefeitos e dos governos estaduais, que é ISS na prefeitura e ICMS no estado provincial. Isso vai deixar de estar a partir da reforma tributária. Então aí vai ser um mendigo do dinheiro público, disso que mencionava Scaf, dizer, gente, eu preciso de dinheiro. E aí onde vai tomar muita mais força o deputado para liberar essas emendas? Vai ser pior ainda. Eu quero contar para vocês, a gente conseguiu trazer as informações para você que nos acompanha de como foram transferidas essas emendas e de como que elas ficaram. Vamos colocar aqui no nosso telão para que a gente possa mostrar então esses estados. Vai abrindo a nossa câmera aí, eu vou contando para a pessoa que nos acompanha. Bahia, então, recebeu 91,9 e não justificou 69,4 milhões. Carapicuíba, que fica aqui em São Paulo, recebeu 62,5, não justificou 52,3. Minas Gerais, por exemplo, recebeu 61,3 entre 2020 e 2022 e não justificou 55. Piauí recebeu 44 e não justificou 44. Justificou nada. São Luís, a mesma coisa. Macapá, a mesma coisa. Acre, Amapá também, Amapá recebeu 29,9 e não justificou 28,5. Rio de Janeiro, de 26, não justificou 14. E Bituruna, que fica no Paraná, de 22,5, não justificou 22. Olha só a quantidade de dinheiro que recebeu,
mas que não justificou. Essa é a realidade do Brasil, Evandro. Essa é a realidade, a falta de transparência num mecanismo que, para mim, só prejudica a democracia. Mas você sabe por que acontece? Transparência, sim. Porque muitos Mecanismo políticos acreditam que o dinheiro público é deles. Exato. Posso só falar uma coisa, gente? Nós estamos falando o que até agora do STF, do Legislativo, né? Quem vai mudar essa lei Quem vai mudar a lei para as emendas? As próprias pessoas que fazem usufruto da emenda. Não vai sair. Aí a gente segundo, pergunta, segundo. O orçamento, quem faz a intervenção no orçamento? O próprio Legislativo. Eu esperava, sinceramente, que o Senado derrubasse essa questão do Conselho Federal. Da questão da reforma tributária. O Conselho Federativo. Exatamente. Eu falei, poxa, o Congresso representa o povo, o Senado representa os estados, vai defender o Estado. Todas as entrevistas que eu dei, eu falei, eu espero que o Senado faça... Ixi, mas rolou uma discussão danada em cima disso. Nossa, mas escancararam. Então, assim, como que nós vamos esperar com o Legislativo que faz a troca por permuta de dinheiro? Desculpa, a questão hoje o governo federal é mais refém do Congresso, porque senão não aprova. Hoje o presidente Lula, lá, para fazer as medidas dele, eu quero ver para aprovar 66 leis complementares para regular o nosso Código Tributário. Nossa legislação tributária. São 66 leis complementares. Imagina quanto isso vai custar para o governo federal. Eu acho Fora as outras coisas. Você tem um argumento, ele é, vamos dizer assim, ele é realista, mas ele não pode ser ad terror. Não, mas... Tipo assim, isso nunca vai mudar. Não, o povo, mas está na mão do povo votar. Os países mais desenvolvidos do mundo, eles não têm um município forte, eles já têm mais. Eles têm os bairros fortes. Você tem bairros nos Estados Unidos, condados americanos, o Conselho de Representantes que tem a própria polícia do condado. Isto é, a coisa vai entrando mais justamente para você, do povo, você, cidadão, ter mais poder. Claro. Então você conversa com o prefeito do seu condado, você não conversa com o presidente da República. Nós tínhamos então, aqui. Esse é o primeiro mundo que está dando certo, e não o terceiro mundo de emenda parlamentar que continua enfraquecendo... Também, momentinho, que continua enfraquecendo os municípios. O que as pessoas querem? As pessoas precisam querer municípios fortes, prefeitos fortes, porque as coisas acontecem no município. Nos Estados Unidos, o prefeito é mais forte que o governador. As leis estaduais, elas se prevalecem sobre as leis federais. O que manda é a lei estadual. E aqui no Brasil é o contrário, como se a gente estivesse, né, falando a verdade para o mundo inteiro. Então, quanto nós tivermos muito Brasília e pouco Brasil, o Brasil está nas cidades, não está em Brasília. E esse é o grande problema que você falou. Quem está em Brasília não quer fortalecer os municípios. O que foi, Monteiro? Não, algumas inverdades aí. Os Estados Unidos, por exemplo... Inverdades? Os Estados Unidos é um país forte que tem emenda parlamentar. Ele é agressivo, né? Tem emenda parlamentar. Mas não é no mesmo modelo que... Viraram para mim e falaram que o meu argumento é ruim. Estou me esculachando desde o começo do programa aqui. Não, ruim não estou deixando eu falar quando eu quero falar. Ninguém está adjetivando você. Aí quando eu falo, deixa eu terminar de falar. Não é? Por exemplo, vamos fazer a emenda parlamentar aqui. A emenda parlamentar é tão boa, né, em abstrato, que todos os países civilizados têm. Tem. O Sky falou aqui toda hora que o modelo americano é muito bom, municípios fortes, estados fortes, mas lá tem emenda parlamentar também. Né? Ou seja, o problema não é a emenda em si, o problema é a transparência e é o procedimento que se usa as emendas parlamentares. Né? E é bom lembrar, por exemplo, que há inúmeros deputados federais e senadores que fazem, por exemplo, o edital de emenda parlamentar. Eles fazem o edital público de emenda parlamentar, ou seja, eles tentam, há pessoas dentro do parlamento que tentam dar mais transparências ao uso da emenda parlamentar. Ou seja, eu sou contra acabar com a emenda parlamentar. A emenda parlamentar era importante, que é um instrumento que o Poder Legislativo e o Executivo trabalham junto na implementação de políticas públicas. Isso é saudável. Mas te pergunto o seguinte, essas faltas de transparência,
qual é a consequência disso? É isso que eu E outro O que ponto, são acontece com esses caras que não explicaram? E ele trouxe aqui uma exceção. Então- Pouquíssimos parlamentares abrem edital. Mas isso é São outra quantos? coisa. 4, 5, 8? É a prova que se mudar o 500 procedimento, é a prova que se mudar o procedimento não. e ter procedimento legal, claro, O legislador mostrando emenda o para onde orçamento vai e por e quê. fiscaliza com as emendas parlamentares. Isso o advendo da isso é 1980, fiscalização né? acabou, Felipe. Não tem mais. Mas o Isso problema, nos então, mas é municípios, o nos que você está estados, falando. não. O Poder O Judiciário problema também não é a executa. emenda, o problema é o sistema de controle. O problema é o sistema claro, de controle. Mas se Claro, não E tem regras controle, não claras. pode ter emenda. Então, e não tem regras controle, não claras. tem Viu ali a gestão. realidade, a Regras maioria claras. Vou te dar um O que exemplo. acontece? Primeiro, Presta ovo ou conta, galinha? recebe mais dinheiro, você vai ver se no outro dia não vou prestar conta. Sim, um exemplo. Vamos supor que alguma pessoa coloca uma emenda PIX parlamentar e ele não colocou em que foi usado o dinheiro. Deveria existir uma regra que diga essa pessoa que não colocou não tem como mandar outra até não justificar o dinheiro que foi utilizado. Não, e se não justificar, é Resolveu. improbidade administrativa. Teria que ser, lógico. é lógico. Se não estamos, pô, Mas já é, se não, em cara, lugar, já é. pegou o dinheiro e comprou um carro, comprou uma lancha, um Não, navio, sei lá. eu entendo que atualmente nosso sistema jurídico, sistema legal, já coloca como improbidade administrativa se o cara não dá transparência no uso de dinheiro público. Né? Porque um dos critérios de você entrar com a ação de improbidade administrativa é violação de princípio da administração pública. E um dos princípios da administração pública é o princípio da transparência. Ou seja, a base para condenar e para processar um parlamentar que não deu transparência aos usos da emenda parlamentar. 91 milhões de reais foi o governo da Bahia entre 20 e 22. É o ministro Rui Costa Pimenta. Para de ficar empurrando. Não estou empurrando, estou te dando um dado que acabou de ser mostrado ali Você sabe agora. de quem que é a gestão? E aí, então, improbidade do ministro, é isso? Sim, Ricardo, mas a então gestão, assim, a qual o gestão problema? Mas não vai na verdade, acontecer. Qual o problema? Não é do parlamentar. O parlamentar indica. Exato. A gestão é de quem recebe o recurso. O duro é quando o prefeito recebe o recurso e não justifica. Não quem tem aquele executa. receio. É ele Daí que você executa. pode fazer uma responsabilidade compartilhada, tanto de quem sem enviou dúvida. quanto De onde de quem saiu e de quem recebeu. recebeu. Então, se o cara que mandou e outro recebeu e não tem essa conjunção, é a mesma coisa que seria a responsabilidade fiscal. Quando um exporta, o tributo tem que ser respaldado por aquele que produziu também. Então você tem um acompanhamento em que um empurra o outro. Justificam que usou esse dinheiro, senão eu não consigo mandar para o outro. Segré, você quer que seu filho peça dinheiro para você a vida inteira? Não. A prefeitura está fazendo isso com o governo federal. Está pedindo dinheiro para o governo federal através de emenda parlamentar. Então a gente precisa fortalecer o filho prefeitura, que é onde acontecem as coisas, que é o futuro. O futuro é a cidade. Mas É o grande ali que problema- acontece. Os prefeitos e governadores que executam as coisas. Faltar dinheiro e ajudar filho não tem problema. O que falta é transparência e controle. Se tiver mas transparência e como os controle, políticos? não tem problema. Você tem um político que se arruma. Você ajudar o município. Não tem problema você ajudar o município, porque também a população cobra. Vai ser parlamentar, principalmente em cidades menores, onde você tem base de cidades menores, você vai para a base, o nego vai bater na tua porta pedindo mais escola, mais saúde. Sabe É por quê, muito mais Wilson? fácil terminar Porque- do que pensar em alternativas É viáveis e melhores. porque o sistema do Pacto Federativo cobra isso, eu isso. sei. Se a prefeitura tivesse mais dinheiro, né, e menos dependência, ninguém cobraria do deputado. Então, isso. talvez a lógica seja um novo pacto federativo, com mais poder aos municípios. A gente Vocês vai viram- encerrar essa rodada. Quem mais quer colocar algo? Fala, Zoni. Essa questão das emendas, vocês viram as quantidades. 3 partidos. Progressistas, PL e republicanos. Eu não tenho mais nada pra A falar. direita. Mas peraí, o dito a Bahia- direita. Bahia é PT, Bahia? Piauí Bahia é é PT. Mas quem recebeu mais, Teve Minas Gerais, que é o novo. os que mais receberam, tá lá o ranking das que mais Centrão. Quem recebeu as partidos, mais dessas emendas Colocando PIX? por município. colocar por Progressistas, partido. PL e republicanos. Ele tá indo por partidos ali, a gente foi por cidades e estados. Eu peguei o ranking dos que mais receberam a emenda PIX. Pessoal, Pô, não tenho nada pra falar, gente. Eu vou, Só a direita. eu vou fazer uma